Boa noite, segunda-feira, 5 de dezembro. Uma semana depois da maior tragédia mundial envolvendo atletas, a gente recebe o coordenador do Grupo de Estudos em Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp, o professor Zeca Marques. Ele avalia a cobertura da imprensa e os desdobramentos da queda do voo da Chapecoense para o esporte nacional. Você vai ver também. 1.500 pessoas vão para a Avenida Getúlio Vargas, em Bauru, protestar contra a corrupção e defender a Lava Jato. Crianças viram cineastas em projeto cultural que leva a história do cinema para escolas. Cerca de 1.500 pessoas, de acordo com a Polícia Militar, se reuniram neste domingo na Avenida Getúlio Vargas, em Bauru, para protestar contra a corrupção em defesa da Operação Lava Jato. O pano de fundo era o combate à corrupção, mas cada um manifestou à sua maneira o descontentamento com a classe política. A gente vota achando que as pessoas que a gente votou vai nos representar e, na verdade, a impressão que a gente tem é que quando eles chegam lá esquece do povo e começa a votar interesses próprios. Então é isso que nos incomoda mais. Se você pegar a linha sucessória da presidência, é uma vergonha. É um pior que o outro. Você não pode eleger uma pessoa que tem processos andando por roubo. O chamamento para o protesto veio dos movimentos Vem Pra Rua Bauru, Juventude Bauruense, Direita Bauru, Juventude PSDB. E contou ainda com o apoio da maçonaria, que ajudou no custeio do carro de som. A pauta era bastante ampla. A gente sempre declarou nosso apoio à Lava Jato, sempre nossa luta contra a corrupção. Então, nós sempre apoiamos todo e qualquer tipo de investigação contra a corrupção, contra desvios. Esse é o nosso principal foco. Dessa vez a gente está trabalhando mais pesado, apoiando as 10 medidas contra a corrupção, porque foi um projeto muito bom, mas foi fatiado, né? Foi esquartejado pelos deputados. E uma das coisas que nós colocamos agora na nossa pauta é que continuem todos os processos contra o Renan, porque nós vemos que ele manipula como ele quer, não só o Senado, como toda a política nacional. Apesar de esses temas estarem diretamente ligados às articulações políticas de Michel Temer, Ladeira diz que o movimento não pede a saída do presidente. Nas últimas pesquisas que nós vimos, quem tem encabeçado as pesquisas seria Lula e Marina. E nós sabemos que todos ali são da mesma turma, da mesma forma de governo. Dilma, Lula, Marina. Então não é isso que nós queremos. Se ficar claro que ele... Óbvio que ele participou de desvios e etc. Nós também vamos pedir o fora Temer, mas acho que nesse momento para o Brasil seria péssimo cair novamente mais um presidente. A oposição a Renan Calheiros ganhou força pela primeira vez nesse tipo de manifestação. O fato de ele não ter sido afastado da presidência do Senado é um dos motivos que trouxeram Regiel para as ruas. O que mais te incomodou dos acontecimentos mais recentes? Pedido de vista do processo do Renan pelo Toffoli. Ele parou tudo, né? Porque se não tivesse, hoje mesmo o Renan estaria na rua. E ninguém fala nada, ninguém se manifesta, tá tudo parado. A defesa da Lava Jato é a bandeira que mais une os insatisfeitos. O Ricardo já trabalhou numa das empresas investigadas na operação e reconhece que é preciso mudar. Durante muitos anos, a relação da empresa com os políticos do Brasil ajudaram muito no desenvolvimento dessas empresas. Todos legislando em causa própria e prejudicando todo o restante do país sem a mínima noção da tragédia que eles causam para a população brasileira. Isso é o que me motivou a vir até aqui hoje, trazer meu filho, para que essa realidade possa ser mudada um dia. O procurador da República do Ministério Público Federal em Bauru subiu no carro de som para fazer a defesa da Lava Jato. Disse que o Ministério Público sofreu o mais duro golpe desde que deu início à maior investigação já feita contra crimes de corrupção. Os parlamentares atravessaram a madrugada, tripudiaram do povo brasileiro para chancelar o maior golpe que a democracia já sofreu. Fabrício Carrer se refere ao crime de abuso de autoridade, incluído pelos deputados na calada da noite contra membros do Judiciário.
O Ministério Público ele não está acima do bem e do mal. Nós reconhecemos que dentro do Ministério Público existem erros, existem eventuais abusos, mas a forma como estão tratando essa questão, a forma assodada, a forma obscura e oculta como eles discutiram esse projeto de lei na calada da madrugada, é uma afronta à sociedade brasileira. O Ministério Público caminha ao lado da população e esse projeto de lei ele visa única e exclusivamente a limitar, a amordaçar o Ministério Público e a magistratura brasileira. Depois do discurso de Carrera, os manifestantes caminharam ao longo da Avenida Getúlio Vargas. Com o apoio da Polícia Militar, que fechou o trânsito, foram até a Praça Portugal. Sobre a efetividade desse tipo de manifestação, nós conversamos com o professor da Unesp, o historiador Maximiliano Vicente. Ele acredita que mesmo com uma pauta ampla, é importante a população se manifestar, porque o Congresso está votando medidas importantes sem a devida discussão. Quando você abre um leque de ações muito amplo, não é? Então você perde o foco, né? E o que se perde do foco é qual que é o papel do Congresso diante da situação que o país está vivenciando. Ou seja, todas as medidas que ele está aprovando seriam casuísticas ou seriam estruturais, né? Aí que a questão, eu acho que merece um amplo debate, uma ampla reflexão. E nesse sentido, sim, eu vejo que a saída das pessoas nas ruas é importante porque o Congresso está andando a toque de caixa. Quer dizer, nunca andou tão rápido como está andando ultimamente, não é? E isso são temas, questões que têm que passar pelo crivo da população. Ou seja, eu sou favorável a que tudo isso, essas leis importantes, passem por um referendo, que a população se manifeste, não é? Que se consulte a população. Porque o Congresso, ele legisla, mas ele representa a população. Ele não pode agir em benefício próprio ou em causa própria. O professor Max comentou também a lei de abuso de autoridade que os políticos querem emplacar no Congresso. Por um lado, há uma lei que tem que ser cumprida, não é? Se você muda a lei, muda o procedimento, e isso é muito importante que fique claro para a população, né? Mas também o juiz não pode ter o privilégio já de ir acusando sem que exista a instauração de um inquérito, que é o que caracteriza o Estado de Direito, né? Quer dizer, o respeito à lei, não abuso de autoridade, amplo direito de defesa, mas sem que isso perca intensidade. Desde o meu ponto de vista, o pacote que foi aprovado, ele é contraditório em muitos pontos, não é? Quer dizer, ao mesmo tempo que ele tenta preservar que seja feita a punição, por outro lado, ele dá garantias para outro segmento para que essa punição não seja feita dos moldes tradicionais, ou seja, é uma contradição muito intensa, né? E aí o que acaba acontecendo diante desse quadro, não é? É que se passar pelo Senado do jeito que está sendo passado e for aprovado pelo presidente da República sem nenhum veto, não é? Pode sim ter uma repercussão negativa com relação às investigações, até porque os juízes podem se sentir coagidos. Depois do intervalo, você vai ver que a escola também é lugar para estudar cinema. O projeto Circula Cine conta a história da sétima arte e põe as crianças para filmar. E daqui a pouco voltamos já. Voltamos e vamos saber como fica o tempo nesta semana em Bauru. Os detalhes no boletim do IPMET. Previsão para hoje e amanhã é de predomínio de sol, com temperatura máxima de 34 graus no período da tarde, mínima de 22, né, no início da manhã. Aí, a partir de quarta até domingo, previsão de chuvas isoladas. As temperaturas permanecem estáveis aí, né, no máxima de 34 e mínima de 22. A terça-feira pode ter chuvas isoladas nas regiões norte e nordeste do estado. Em Bauru não deve chover amanhã. Agora a umidade do ar é de 44%. Temos ventos de brisa a 13 km por hora. Hoje os termômetros foram dos 16 aos 31 graus. É a mesma variação prevista para esta terça-feira. A gente mostra agora mais um projeto que é custeado pela Lei Municipal de Estímulo à Cultura. É o Circula Cine, que leva para as escolas da cidade a magia do cinema. Nós acompanhamos a atividade na Escola Estadual Marta Barbosa. Aula de sábado na escola só se for com lição diferente. Essa foi sobre a história do cinema.
Os olhinhos atentos descobriram que no início do século passado era difícil fazer filme. A sétima arte começou com projeções de sombras. Até uma aposta para saber se o cavalo tirava as 4 patas do chão enquanto andava motivou uma das primeiras sequências cinematográficas. As crianças conheceram também o trabalho dos irmãos Lumière, precursores do cinema. Eles registravam cenas do cotidiano com a câmera parada. Com o avanço da tecnologia, vieram o som, a cor. O que você achou de diferente do filme antigo e do filme de hoje? Que mudou muito mais, que agora está muito mais real. Mudou tanto até o cinema não precisar mais de rolos de filmes para existir. E até chegar numa linguagem mais dinâmica, como a dos filmes de ação, que encantaram a Evelyn. Eu gostei daquele vídeo que o homem lutava com o outro, jogava ele no mar e lutava com os outros homens. A cena que a Evelyn curtiu é uma sequência do filme Super Policial, feito no país onde mais se produz cinema hoje, a Índia. Mas a atenção da turma se fixou mesmo num curta-metragem brasileiro, Garoto Barba. Por muitas vezes, ele deixou de ganhar os presentes de aniversário que queria. Olha! Gostou? O Pedro resume bem a história. O garoto de barba, porque ele tinha barba, os outros não gostavam dele, ele sumiu, os outros começaram a gostar dele. Trazer esse repertório inédito para as crianças é uma das ideias do Circulacine. Propiciar esse contato com o audiovisual e passar uma noção que esse processo histórico até os tempos de hoje do cinema. E possibilitar também o contato com o audiovisual a partir do momento que eles começam a produzir alguma coisa, já depois que eles têm acesso a todos os vídeos que a gente passa durante a aula, o workshop. A ideia de trazer esse Circulacine para as escolas, em parceria com o José Vinagre e com a Secretaria Municipal da Cultura, é poder trazer algo novo. É importante que as crianças reconheçam essa cultura e saibam qual foi o processo do cinema na escola, porque o que eles mais gostam hoje é de ver filmes, né? É importante saberem de onde vem esse repertório, quais foram os avanços que nós tivemos neste segmento, e acaba sendo aí uma atividade dinâmica dentro das nossas escolas. Hora de filmar então, e a proposta é fazer cinema à moda Irmãos Lumière. Os pequenos escolheram cenas do cotidiano da escola para registrar. Na falta de aulas, foi improvisada uma. Eu achei muito legal, eu gostei de ser a professora de dar aula. Você gostou dessa experiência de atriz então? Uhum, eu amei. O diretor da cena também gostou da experiência. Muito legal, eu gostei bastante. Por quê? O que você mais gostou? De mexer na câmera. Eu nunca tinha mexido nessas câmeras assim. E agora vai todo mundo para frente da câmera que a Carol vai filmar. Difícil é achar o melhor ângulo. A maior dificuldade é mexer a câmera para ver para onde vai filmar. É isso. A expectativa é para ver as cenas editadas. Ele vai ser editado em preto e branco para parecer um filme dos Irmãos Lumière, com o princípio da história do cinema. Depois isso é disponibilizado na fanpage do projeto, do Circulacine, para que eles tenham contato com o que eles produziram. Quem quiser conferir os vídeos feitos pelas crianças é só acessar a página do Circulacine no Facebook. No próximo bloco, vamos conversar com o professor da Unesp, Zeca Marques, sobre a repercussão da tragédia com a Chapecoense. A gente volta já já. Hoje faz uma semana da pior tragédia envolvendo uma equipe esportiva no mundo. Desde a queda do avião da Chapecoense, que matou 71 pessoas e deixou 6 sobreviventes, a imprensa tem feito uma ampla cobertura do drama dos familiares, das causas do acidente e dos desdobramentos no mundo do futebol. Um deles foi agora à tarde. Finalmente, a Conmebol declarou a Chape campeã da Copa Sul-Americana. E para comentar esse tema, a gente recebe agora o coordenador do Grupo de Estudos em Comunicação Esportiva e Futebol da Unesp, o professor Zeca Marques. Zeca, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Foi um prazer voltar, Larissa.
Começar pela novidade do dia. Finalmente a Conmebol declarou a Chape campeã da Sul-Americana. E essa homenagem póstuma representa o que para o time nesse momento? Acho que é uma homenagem justa, uma homenagem adequada. Eu, na verdade, achava que, inclusive, o Atlético Nacional deveria ser declarado campeão também. Deveria haver 2 times campeões. Porque não houve jogo. Não houve uma vantagem da Chapecoense no jogo de ida na Colômbia. O que pesou na decisão foi o próprio Atlético ter pedido para a Conmebol que o título fosse cedido à Chapecoense. Sim. A questão é, o Atlético teria solicitado isso se não fosse já o campeão da Libertadores? O Atlético Nacional tem vaga no Mundial de Clubes, já está garantido para a próxima Libertadores. E a pergunta é, se ele não fosse campeão do torneio principal do continente, que é a Libertadores da América, ele faria esse gesto de solidariedade, um gesto comovente, de altruísmo? A pergunta é essa. Talvez sim, mas eu acho que esta semana foi uma semana para que nós todos, imprensa, brasileiros, velássemos esses corpos, chorássemos os mortos e talvez a partir de agora a gente comece a racionalizar um pouco o que foi esse acontecimento, que eu acho que isso é necessário. A imprensa até agora não racionalizou, apenas quis se emocionar e transmitir a emoção e a comoção em função desse acontecimento. Agora, a Conmebol, para mim, ela também tem uma pequena participação na própria tragédia, porque até o que a gente tem visto até agora é que a própria Conmebol indicava o serviço dessa companhia aérea, a Lamia. E com qual interesse, não? E com qual interesse? Quer dizer, há dirigentes da Conmebol que fazem parte da gestão dessa empresa, eles têm algum tipo de vantagem, porque é praticamente inadmissível imaginar que uma empresa de uma única aeronave tenha uma espécie de monopólio em função das viagens que acontecem na América do Sul com clubes e seleções. A seleção da Argentina, quando veio jogar no Brasil no mês passado, usou o serviço dessa companhia. E até houve reclamações do Messi à época, que o voo foi ruim, o voo não foi satisfatório. Então, existe uma coisa muito nebulosa nessa presença dessa empresa e é capaz que daqui para frente a gente consiga ter um pouco mais de luz para poder entender o que de fato aconteceu. Tem muitas dúvidas ainda para serem esclarecidas sobre esse assunto, né? Mas voltando à reação do Atlético Nacional, o povo da Colômbia, a população de Medellín, como que você avalia a reação, a solidariedade, a empatia que eles demonstraram, né, pelo povo brasileiro e a reação, a comoção aqui dos times brasileiros em relação a essa tragédia e aí episódios lamentáveis de declarações de membros de alguns clubes que vão na contramão de toda essa solidariedade que foi demonstrada? Bom, no caso dos colombianos, acho que a metáfora que eu faço é a seguinte: nós estamos esperando um visitante que vem e nós vamos receber esse visitante. E por algo que foge do controle, quer dizer, aquelas tragédias ocasionais, esse visitante não consegue chegar porque ele se acidenta na viagem de vinda. É um pouco o que os colombianos sentiram, ou seja, nós estávamos nos preparando para receber uma equipe visitante que vinha disputar um campeonato. E houve um acidente em solo colombiano, contrariando qualquer expectativa do que é a nossa normalidade. E a Colômbia vive, nos últimos tempos, uma espécie de espírito de renovação da própria imagem que ela tem perante o que a gente costuma dizer de comunidade internacional. O acerto recente entre governo e Farc, um acerto que foi bastante contestado. A própria cidade de Medellín, que é uma cidade que já foi uma espécie de centro do narcotráfico colombiano e que hoje tenta se revitalizar a partir de uma outra imagem. Tudo isso acho que acaba fazendo com que esse sentimento dos torcedores, da população colombiana, das autoridades, mostrasse essa tentativa de que nós temos uma outra imagem, nós queremos nos desvencilhar desses aspectos, desse estigma mais negativo que a gente tinha, e por isso aquela homenagem belíssima, bastante espontânea. Não imagino que ele tenha sido fabricado e atendesse a interesses espúrios. No caso brasileiro, o que muitos jornalistas têm dito é que não sabemos se nós faríamos a mesma coisa com uma equipe estrangeira que viesse para cá disputar um campeonato, um torneio e que se acidentasse em solo brasileiro. Agora, eu acho que a população brasileira sempre foi muito solidária com esse tipo de tragédia, com esses acontecimentos extraordinários. E acho que a gente também teria uma comoção, a gente teria também esse espírito de comunhão e de querer ajudar as pessoas que se acidentaram e as famílias que se acidentaram, né?
Falando um pouquinho mais, você já tocou nesse ponto, Zeca, sobre a cobertura da imprensa, da imprensa esportiva em especial, que também foram 21, foi a maior tragédia para a imprensa, também 21 jornalistas que morreram no acidente. Como que você avalia essa cobertura? Você já disse que foi muito pelo emocional. Eu acho que a cobertura da imprensa brasileira ficou muito contaminada com o fato de que havia mais de 2 dezenas de profissionais da imprensa, rádio, televisão, portais e meio impresso, presentes naquele voo. Eu acho que isso acabou, de certa forma, fazendo com que a cobertura fosse enviesada para o lado da emoção. Em alguns casos, até fazendo algo um pouco recomendável. Explorar ao máximo a emoção dos familiares. No último sábado, o Jornal Nacional praticou algo que eu acho que é um mau jornalismo, e foi até comentado pelo jornalista Maurício Sticer no blog que ele mantém no portal UOL, ou seja, uma repórter que deixou de filmar com a câmera, porque não era mais permitido, e filmou com o seu celular a reação dos familiares dentro do local do velório. E o Maurício Sticer até diz, parece que ela estava num ponto turístico de Chapecó. Então acho que houve alguns excessos isolados, mas o que eu gostaria que acontecesse agora, e a imprensa já está dando indícios de que vai fazer isso, é tentar racionalizar ao máximo o que aconteceu. Por exemplo, não consigo imaginar que o clube não tenha previsto outras possibilidades de viagem para a Colômbia que não fosse por meio desse voo fretado. A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, impediu que esse voo saísse de São Paulo em direção a Medellín, porque era uma agência boliviana. Não pode haver voos fretados se não for de países do destino ou de origem. Então, aquele jeitinho brasileiro sul-americano fez o quê? Foram para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, para depois fazer o voo para a Colômbia. Eu acho que o clube foi um pouco negligente. Não havia condições de colocar aqueles jogadores e membros da comissão técnica em voos comerciais? É uma pergunta que a imprensa poderia tentar investigar para saber quais que eram as questões ali envolvidas. Era mais barato fazer esse voo fretado? Não era mais barato? E o fato de a imprensa viajar junto com os jogadores? No caso da imprensa, eu digo o seguinte, já fizemos eventos aqui em Bauru, na Unesp, com convidados da Rede Globo. E, em 2 oportunidades, houve cancelamentos do voo em São Paulo, porque não havia teto em Bauru, porque não havia condições de viagem, e o voo foi cancelado. A empresa aérea ofereceu um transporte rodoviário para as pessoas que estavam naquele voo. A Globo impediu que os seus profissionais viessem por transporte rodoviário para Bauru. Havia uma cláusula contratual que impede que as pessoas se desloquem se não foi o meio de transporte previsto na viagem original. A pergunta é, como é que uma empresa como a Fox, que é uma multinacional, permite que todos os seus profissionais sejam incluídos no voo fretado, junto com jogadores e técnicos que são fonte do próprio evento esportivo que vai ser mediado? Então imagina um comentarista de televisão, de rádio, de internet, que critique o técnico, critique um jogador específico naquele jogo, vai retornar para o país, para o Brasil, no mesmo voo em que estão aqueles atores. Então, acho que essa é uma prática que a imprensa deveria repensar, porque eu acho que não faz sentido um voo fretado de uma equipe que vai fazer um jogo ter a presença da imprensa que vai mediar esse próprio fato esportivo. Se é um voo comercial e calha de os profissionais de imprensa, por coincidência, estarem no mesmo voo que a equipe, isso faz parte de uma questão, uma coincidência do acaso. Mas viajar junto, quem pagou essa viagem, os meios de comunicação pagaram a viagem, era um bolo todo que estava sendo pago pela Chapecoense, pela CBF, pela Conmebol. Quer dizer, eu acho que é uma série de questões ali pouco esclarecidas, que agora a imprensa vai ter tempo de sobra para tentar mostrar um pouco o que está por detrás do que a gente não sabe. Tá certo. Obrigada por suas reflexões aqui, Zeca. É um prazer. Muito obrigado. A gente volta amanhã às 6h30 da noite ao vivo. Tchau!